Olá, cá estamos para a segunda edição do Meia Palavra Não Basta. Boa noite a todos. Hoje temos connosco o João Bernardo Parreira, devido à ausência por afazeres profissionais do José Miguel Ramos Ferreira. Eu proponho-vos que comecemos por um brevíssimo comentário, um rescaldo às eleições presidenciais norte-americanas, mas enfim, apelo ao vosso poder de síntese para que depois possamos abordar outros dois assuntos. Filomena, se não te importas, o que é que se pode dizer de forma breve? Boa noite a todos os que nos ouvem e que nos veem. Mais uma vez, obrigada pela vossa confiança. O que é que eu acho que aconteceu no seguimento do que falámos aqui há uma semana? Eu acho que ganhou descontentamento, não é? Quer dizer, a verdade é que a esmagadora maioria dos americanos, e os números indicam isso, mais de 70% dos americanos estão desiludidos com a situação, essencialmente com a situação económica, coisa que não foi de todo o centro desta campanha, e desses, a esmagadora maioria votou Donald Trump. E, portanto, ganhou descontentamento. Há aqui uma coisa curiosa, e eu vou começar este rescaldozinho, como terminei a semana passada, na verdade, falamos de alguém com um discurso xenófobo, misógino, racista, populista, e ele ganha nas mulheres, nos latinos, nos negros. E, portanto, isto é muito perturbador. Acho que nos obriga a refletir sobre as motivações de quem votou. Acho que, apesar de ser uma realidade bastante distinta da nossa, há muitos pontos em comum. É o descontentamento, do meu ponto de vista, que leva as pessoas a votar nas alas, digamos assim, nos extremos. E, portanto, acho que esta reflexão é muitíssimo urgente. Repito aquilo que já dissemos aqui, a Kamala Harris não era, do meu ponto de vista, uma excepcional candidata, ainda assim acho que fez um muito bom trabalho, tendo começado tão tarde, tendo começado já a substituir Joe Biden a poucos meses das eleições, como sabemos. Infelizmente o Partido Democrático, julgo eu, não teve a estratégia que devia ter tido e, portanto, por pouco, a cerca de 3,5 milhões de votos, mas perdeu as eleições. Lei de Murphy. Lei de Murphy. João. Eu vi o programa na semana passada e eu acho que há um dado que explica o que aconteceu e que eu tomei a liberdade de imprimir, que é o seguinte. Nós aqui vemos a evolução da coligação de votos do Partido Democrata e do Partido Republicano em função da educação e do extrato socioeconómico. E o que vemos é que o Partido Republicano passou do quadrante onde hoje está a Kamala Harris e o Partido Democrata e passou a representar aqueles que o Partido Democrata anteriormente representava. Portanto, a vitória de Trump está mais próxima da vitória de Bill Clinton do que de qualquer outra. E eu acho que este dado representa, não só para os Estados Unidos, mas representa para nós também, europeus e portugueses, uma lição que devemos ter, que é, quando aqueles que não têm voz ficam sem voz, isso normalmente acaba em resultados como o Donald Trump, em que as pessoas não estão interessadas se ele é racista, se é xenófobo, o que é que tem a dizer sobre a Ucrânia, estão ansiosas por alguém que os represente. E o Partido Democrata deixou de representar essa coligação de pessoas com menos educação, com menos rendimentos, e deixou-os à mão de um oportunista como Donald Trump, e não está assim tão longe do que aconteceu em Portugal nas últimas legislativas, em que os dois principais partidos, um dos quais eu sou militante para a declaração de interesses, que é o PSD, também deixaram quase 20% do eleitorado à mercê de um oportunista. E o demérito não está no eleitor, o demérito não está no oportunista ou no empreendedor político, se quisermos, que aproveitou, está em quem deixou de ter uma mensagem para estas pessoas. Eu acho que esta é a lição. A lição é esta substituição deste quadrante. Muito obrigado. Rui? Muito boa noite a todos, uma vez mais, e bem-vindo à instituição do José Miguel. Enfim, já aqui muito foi dito sobre o rescaldo das eleições americanas. Eu, se calhar, acrescentaria mais duas, três notas àquilo que já foi dito e com o qual, enfim, concordo, não sendo obrigado, obviamente, a concordar. Isto é um debate e é desta troca de ideias que resulta o interesse deste programa. Mas uma vice-presidência de Kamala Harris que foi discreta, enfim, foi efetiva em alguns setores, mas foi discreta,
uma primeira mulher, tal como tinha sido Hillary Clinton, que podia ter sido a primeira mulher presidente, afrodescendente, a somar a isso, só tínhamos tido o Barack Obama, e, de facto, uma questão ligada à questão económica dos Estados Unidos, fundamental, para além da questão sociológica, que é de veras relevante, e que o Bernardo aqui já referiu muito bem. Há aqui uma questão a reter e que a Europa deve olhar com muita preocupação e, se calhar, com um bom ensinamento. É a questão do protecionismo económico. E, portanto, acho que a Europa, com esta reeleição de Trump, tem que perceber que não podemos continuar só a olhar para os outros de uma forma algo ingênua. Temos aqui um problema sério para os próximos anos no que diz respeito à parte económica, no que diz respeito às relações comerciais e ao protecionismo que, inevitavelmente, os Estados Unidos irão por fazer sobressair cada vez mais. Muito obrigado, Rui. Posso só 30 segundos? Podes, claro. Eu concordo inteiramente com o que foi dito, mas relativamente ao que o João Bernardo acabou de dizer, concordando e achando que, na verdade, as pessoas não precisam tanto de temas de facção e precisam de saber como é que comem ao final do mês. E, portanto, estas matérias são muito importantes. Os tais desprotegidos que até agora não tiveram voz, que não têm tido voz, mas depois é preciso não esquecermos que o Trump tem o grande capital do lado dele. Não é? Portanto, esta ligação, claro, não só a Silicon Valley, mas a muitos milionários, Elon Musk, a muita gente com muito dinheiro, pode ser, do meu ponto de vista, perturbadora. Acho que ele se prepara para inventar aqui um novo sistema de governação, não é? Já houve quem lhe tivesse chamado um tecno-regime. Eu espero que, sendo um tecno-regime, que seja um tecno-regime ainda assim democrático e não mais próximo de outras formas mais perturbadoras. Espero que seja assim. Mas, sem dúvida, muito relevante para o Partido Republicano, que voltou a recuperar uma elite americana que tinha há muito tempo perdido e que estava, no fundo, fundada na questão rural. Só se foi só o Trump. Não sei iremos ver. Não sei se perdeu, só duas, muito rapidamente, não sei se perdeu essa elite, porque se nós formos ver, a elite dos grandes centros urbanos continua a ser democrata. Se formos ver o budget da campanha de Kamala Harris, é muitíssimo superior ao de Trump. E, portanto, esta não foi uma eleição perdida ou ganha por dinheiro. Esta eleição foi mesmo uma eleição de temas. Não, de todos, João Bernardo. Não é isso que eu digo. Não é isso que eu digo, não é? E nós damos muita relevância porque o Elon Musk é particularmente parvo, se quisermos, e espalhafatoso. Mas, quer dizer, o número de bilionários que apoiaram o Partido Democrata é também uma lista infindável. Não, sem dúvida. Nós rotulamos como bilionários do bem, eventualmente. Exatamente. Porventura é mais chocante ver gente mais informada, mais capacitada, com mais dinheiro, pelo menos em teoria, não é? A acompanhar alguém que trata a sua opositora como lunática, pessoa de baixo QI, e, portanto, isto é, porventura, mais chocante. Sim, que o Trump é indecente não é uma discussão. Obrigado. Bem, restam ainda 2 meses e uma semana para Donald Trump ser empossado. Creio que nessa altura, lá para os finais de janeiro de 2025, teremos de revisitar o tema, porque, do meu ponto de vista, uma das questões que avulta aqui é os desafios que vocês tocaram ao de leve, que tudo isto põe à Europa. Europa em que a França está no estado que está, a Alemanha, como sabem, a coligação de governo está periclitante. Por estranho que pareça, num curto espaço de tempo, por estranho que pareça, repito, foram sucedidas 2 tentativas de golpe de Estado, poder-se-á dizer que eram grupos radicais, enfim, incapazes de consumar um golpe de Estado, mas a verdade é que o Estado da Europa é este, e porventura dentro de 2 meses e qualquer coisa estaremos aqui para falar, em função também do que vai ser a prática, que a Filomena falava, a prática política de Trump, estaremos aqui para falar dos desafios que tudo isto põe à Europa. Posto isto, a nível interno estamos, há uma semana e dias, a contas com fífias do INEM e, enfim, toda a problemática de acesso à saúde. Eu não vou fazer grande introdução sobre o tema, porque, enfim, as questões são de todos conhecidos. Vou só falar de uma coisa que, desculpem a modéstia, não tenho visto muito referido e que me ocorreu hoje, e não é de modo nenhum o aspecto mais importante, mesmo neste preâmbulo, mas é uma nota que não deixa de ter piada, embora isto não seja assunto para graçolas, e que, repito, não tenho visto referido. No espaço depois de
pouco mais de 4 meses, nós vamos com o terceiro presidente do INEM, sendo que o segundo, que tinha sido convidado para tomar posse no início de julho, acabou por não tomar posse, justamente porque disse que não estavam reunidas condições de meios para exercer o cargo. Rui. Bem, antes de mais fazer uma declaração de interesse, trabalhei de perto com Luís Meira, o anterior presidente do INEM, que esteve cerca de 8 anos à frente do INEM, homem bem conhecedor da emergência pré-hospitalar. Enfim, o INEM, tal como outras estruturas em Portugal, tem, obviamente, contingências a nível estrutural, é sabido, mas também é sabido que esta atual coligação governativa ganhou com um pacote de emergência para vários setores, um dos quais a saúde, e envolvidos estes meses, a verdade é que pouco se tem visto, a não ser de descoordenação política, que alguns tentam apelidar de falhas ou lapsos de comunicação. Como se a comunicação fosse, na sua essência, o mais relevante naquilo que tem a ação política, que é resolver o problema das pessoas, evitar, neste caso, mortes. Acho que hoje, ao que se sabe, foi veiculado pela comunicação social, chegarão já a 11 mortes que poderão ou não estar relacionadas com a falta de assistência de emergência pré-hospitalar e, portanto, acho que esta polémica é mais do que tudo, hoje, uma polémica da forma como foi dado tratamento a um pré-aviso de greve e a uma clara desvalorização de duas greves em simultâneo, porque houve greve da função pública e greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, os chamados STEP, e, portanto, o Governo, tendo esta informação, e atenção, eu chamo aqui, saliento aqui uma questão que provavelmente muitos não saberão, o sindicato, estes profissionais não têm acordo coletivo, portanto, não teriam os serviços mínimos estipulados e eles deveriam ter sido estipulados por quem de direito. Portanto, o Governo, perante este pré-aviso de greve, deveria ter desencadeado os instrumentos necessários para decretar os serviços mínimos e assim assegurar a assistência aos cidadãos. Falo ainda sobre esta questão da responsabilidade política. Falar que devemos esperar pelos inquéritos, devemos esperar pelo apuramento destas diversas situações, é correto. Mas há uma questão que é muito clara quando uma governante, uma secretária de Estado, fala em anemia. De facto, os portugueses veem uma grande anemia no seio deste governo. O senhor queria dizer amnésia. Sim, nós percebemos, mas realmente percebemos também que neste governo reina uma grande anemia e que há uma fraqueza, de facto, muito grande em diversas pastas, não é só na questão da saúde, também na administração interna, como é bem sabido. A função do Estado é essencialmente nesta vertente que aqui hoje estamos a falar, de salvar pessoas. E essa função não foi garantida com esta questão. Enfim, temos um problema estrutural versus um problema de gestão, e o que aqui está em causa não é chutar para o que se passou nos últimos 8 anos, onde houve, de facto, muito investimento, mas sim a forma como era expectável que houvesse ação governativa perante um pré-aviso de greve em que nada foi feito. Portanto, eu para já falaria desta questão nestes moldes. Obviamente que poderemos estender esta questão do INEM a muitas outras vertentes na área da saúde, na parte assistencial, como muito bem falaste, mas isto é um debate e, portanto, iremos falando. João Parreira, o que é que falhou? Bom, antes de chegar ao INEM, só responder aqui sobre o alargamento do INEM a todas as áreas governativas, assim, de uma pasada. Eu percebo a utilidade para fazer o ponto, não acho só que seja justo. E, portanto, parece-me lógico que duas coisas. Parece-me evidente que se este governo quer ter futuro, o tema da saúde tem que ser uma prioridade e tem que ser bem executado. Parece-me evidente que a Ministra e a Secretaria de Estado, e neste caso o Governo, falharam. Portanto, as palavras do Luís Montenegro de que o Governo não pode estar atento a todos os pré-avisos de greve não fazem nenhum sentido neste contexto.
parece-me também evidente, ainda não vi ninguém negar, que faltavam 800 profissionais no INEM e que já havia um concurso ou que já há um concurso aberto para serem recrutados mais 200, que é a capacidade máxima de formação de novos recursos, o que não desculpa nada do que aconteceu, mas convém também termos alguma justiça sobre tudo o resto. Eu também não acho que a desculpa seja, como vi muitas vezes fazer-se, com o famoso hashtag da culpa é do Passos, que seja sempre um bom argumento nós culparmos o tipo que veio antes, mesmo quando passaram apenas 6 meses ou 5 meses desde que o governo tomou posse. Não compro esse argumento, mas também não compro o argumento de que seja um governo adormecido. Aliás, não acho de todo que esteja a ser um governo adormecido. Podemos falar sobre detalhes nesse aspecto, mas até acho que tem sido um governo com uma capacidade de execução, particularmente quando comparado com o anterior, diga-se, bastante relevante. No INEM falhou, não há dúvidas disso. A ministra Ana Paula Martins não tem sido, provavelmente, a ministra que tem dado mais alegrias a este governo. O tema da saúde é fundamental se o governo quiser ter um futuro. Partir daqui para fazer uma análise global sobre o que têm sido os últimos 6 meses de governação parece-me bastante forçado e injusto. Muito obrigado, João Pedro. Filomena, há um número que foi revelado pelo Jornal Público, parece-me um número objetivo e que não foi desmentido, em que, enfim, resulta das abordagens do João Pedro e do Rui Claro, é que faz hoje 8 dias, precisamente, numa fase em que coincidem 2 greves, a tal dos técnicos de emergência pré-hospitalar e da função pública, o número de atendimentos feito pelo INEM terá sido de 2.500, enquanto a média, digamos assim, diária é de 4.000, portanto, quase 40% abaixo. E já li também que o hiato em que nenhuma chamada é atendida terá estado nos 31 minutos. Pois a Sra. Ministra terá tirado a tutela do INEM à Sra. Secretária de Estado. A Sra. Ministra devia ter vindo a Miranda do Corvo e a Pombal na sexta-feira e ficou indisposta. E a Sra. Secretária de Estado confundiu amnésia com anemia. O que é que te parece? Esses números são impressionantes, não é? São absolutamente impressionantes, de facto, porque a diferença entre esses 2 números que o público, na verdade, noticiou são 1.000 e muitas chamadas, isto é, 1.000 e muitos pedidos de socorro que não foram atendidos. Portanto, quando nós falamos de uma função de atendimento à emergência, isto é verdadeiramente chocante, nenhum de nós quer isto e, portanto, eu tendo a estar de acordo com o João Bernardo quando o João Bernardo faz esta declaração inicial dizendo há aqui, parece-me, pelo menos foi a leitura que fiz, há aqui uma questão claramente operacional, do meu ponto de vista, e há aqui uma questão política. Do ponto de vista operacional, obviamente isto não aconteceu de repente. Nós não temos essa falta de profissionais no atendimento aos centros de orientação de doentes urgentes, ou seja, os tais chamados CODU, isto não aconteceu de repente. É um problema estrutural, é um problema que os anteriores presidentes dos INEMs já tinham, independentemente de todas as competências que tivessem, já tinham este problema e não foram capazes de resolver. É um problema que os governos que antecederam este já tinham e não foram capazes de resolver. E, portanto, nessa perspectiva, não gosto muito de apontar o dedo também, porque acho que é um problema mais sério, mais complexo e que exige a intervenção de todos. Mas há aqui uma questão política, não é? E aí estou totalmente de acordo com o Rui. Há aqui um pré-aviso de greve que não tem a atenção mínima que deveria ter merecido. E essa questão é uma questão chocante, eu diria. As declarações, como o João Bernardo disse também, do Luís Montenegro, são verdadeiramente inaceitáveis, não é? Quer dizer que não podemos prestar atenção a todos os pré-avisos de greve. Quando falamos de uma função como esta, é inaceitável. Quando diz e repete, eu pessoalmente não fui avisado, eu não sei o que é isto pessoalmente. Eu quero acreditar que não é o nosso Primeiro-Ministro que lê os mails, mas quero acreditar que ele tem assessores que o fazem e que são capazes de perceber a importância dos temas que neles são expostos, ou pelo menos de enviar para quem tenha a competência de os ler e de os analisar, não é? E esse é um problema. Nós já falámos disto a semana passada a propósito dos assessores do Ricardo Leão, não é? Nós temos
muito más assessorias, muito más chefias de gabinete. Evidentemente que não são todos, com certeza que não, haverá gente muito competente, mas estas funções têm que ser ocupadas por quem sabe ocupá-las. E quem é capaz de fazer esta destrinça? E houve aqui um erro gravíssimo. E, portanto, aí já não concordo nada com o João Bernardo e estou totalmente de acordo com o Rui. Eu concordo que existe um erro. Eu concordo que existe um erro com responsabilidades políticas. Eu só não concordo depois com o alargar tudo isso para toda a floresta. Ou seja, não, isso também não é um João Bernardo. Há um problema. Há um problema. Como disse aqui hoje, em que há duas pastas que têm um novo guru da comunicação, como se o problema governativo estivesse na comunicação e não na ação política. Não vamos falar sobre gurus de comunicação. Não, mas isso hoje foi notícia e é nesse sentido que tem que ser. Por acaso acho que se calhar o nosso é pior. Sim, provavelmente. Provavelmente. Mas acho que a questão é substancial, não é de comunicação. Aqui a questão aqui é muito política, como já falámos, e acho que estamos todos de acordo nisso, e há aqui uma questão que devemos estar com atenção nos próximos dias. A Ministra retirou à Secretaria de Estado a tutela do INEM e, portanto, eu acho que isto fragiliza muito uma Secretaria de Estado que tem a tutela da gestão da saúde. Iremos ver até quando é que Luís Montenegro consegue segurar estas trapalhadas no seio do seu governo. Filomena, concluís, por favor? Sim, o que eu acho é que, na verdade, eu estava a ouvir, obviamente com interesse, quer o Rui, quer o João Bernardo, como sempre, mas acho que a questão não pode ser mesmo colocada dessa forma, não é? Não pode todo. Uma das nossas ministras da Saúde mais conhecidas, que de resto viveu a pandemia, como todos sabemos, também foi embora em resultado de uma situação, de uma morte de uma senhora, lembram-se, porque não tínhamos serviços de obstetrícia e a senhora morre na ambulância. Nós temos muitos problemas na saúde, muito graves. Não é seguramente com substituições constantes de quem assume, seja como porta-voz ou comunicador, seja como o verdadeiro gestor da matéria. É seguramente com políticas sérias, que olhem para a floresta, assim, aí estou totalmente de acordo. Quer dizer, reparem que uma parte desta greve é às horas extraordinárias. Ora, o que são horas extraordinárias? São as horas que vão além das horas estipuladas num contrato de trabalho, não é? Todos nós concordamos que deve ser possível um trabalhador fazer horas extraordinárias. Eu imagino que sim, não é? Se calhar até desejável, em alguns casos até obrigatório. Mesmo essas têm limites, não é? Claro, agora deve ser este o padrão. Quer dizer, o padrão para controlarmos o funcionamento de um organismo como o INEM deve ser estarmos baseados na realização de horas extraordinárias. Isto é inacreditável, não é? É verdadeiramente inaceitável. E isto não aconteceu nestes 7 meses de governação. E também não aconteceu no governo anterior. Acontece há muito tempo. Essas centenas de profissionais que faltam aqui, não faltam por acaso. Faltam porque temos andado a depauperar o Estado Social e a saúde, a educação, a justiça são uma boa montra disso, não é? Há uma entrevista no Expresso, que eu depois vos vou sugerir que abordemos um dia destes no Expresso desta semana, sobre o que está a passar, por exemplo, na administração tributária, que é uma coisa que não é simpática para os cidadãos, mas em que o Presidente do Sindicato, que de resto é militante do PSD, faz advertências. A minha experiência é extraordinariamente eficiente, quero dizer. Acredito. Extraordinariamente eficiente. Acredito. Sobre as assessorias, eu permito-me dar uma brevíssima pincelada, Filomena. Eu conheço alguma coisa nesse domínio e há muitos assessores que existem para dizer ao chefe que está tudo bem. Pois, com certeza. E, portanto, os chefes rodeiam-se de um séquito que é tanto mais desejável e venerado quanto mais baixa a cabeça e curva a espinha a dizer que está tudo bem. Eu, aliás, tenho uma imagem sobre isso, que é a imagem da minha costela rural da chuva e do bom tempo, que é o chefe está, enfim, instalado no cadeirão e já faz um período de estio grande e um dia depara que tem os pés molhados e reúne então o séquito e pergunta-lhes, então, mas... E acreditem que é assim. Os assessores dizem, têm uma máxima que é: nós estamos a fazer tudo bem, Deus e o diabo é que se mancomunaram contra nós e de ontem para hoje caiu uma chuva diluviana e Vossa Excelência tem os pés molhados por causa disso. É a história do Rei Vainu, não é? É, sim, é a história do Rei Vainu. Joga com outro que é a dificuldade de recrutamento que existe hoje. Ou seja, os melhores são recrutados facilmente.
não são recrutadas assim tão facilmente. Ó, João Não, Bernardo, só mais quando fácil. ganham É 920 mais euros, fácil- se calhar não é? É mais fácil do que os técnicos de emergência hospitalar. Mas a questão é Qualquer essa, área que quando tenha. ganham 920 euros, quando têm três categorias e só conseguem passar para... 920 euros. Eu andei a ver um caso de uma técnica especialista que Portanto- nunca tinha feito nada e ganhava 4 mil. Pois, mas devia ser Desculpem uma lá. por aquilo que ouvimos, Mas seria eu uma acho que exceção, não é? mas nós pegamos Desculpem nos lá. exemplos dos tipos que nunca fizeram nada e que estão lá. E o problema é que acabamos com esse, é que acabamos com aqueles para quem esse salário é extraordinário. Porque está muito para lá das competências Claro. que, Para quem não faz nada, e, muito bem pago. e da profissão Sim, mas são que teriam. genericamente mal pagos. Mas o problema é que não vemos o outro lado da moeda, porque é um contrafactual difícil de fazer, que é aqueles que não estão lá, porque não foi possível recrutá-los, porque esse é um salário que está bastante abaixo das suas capacidades e daquilo que conseguem fazer. E o recrutamento de pessoal político, e se calhar este caso é mais uma prova, se fosse preciso mais alguma disso mesmo, é também um problema. Porque tudo bem, nós vamos olhar para os gabinetes do governo e claro que encontraremos casos estapafúrdios de pessoas que estão a ganhar muito mais daquilo que Merecem. deveriam. Merecem é um verbo demasiado difícil. Objetivo. Mas não conseguimos fazer o contrafactual, que é quantas é que não estão por causa do tipo de remuneração que existe. Pois, mas isso... Porque é o faz este tipo- exercício. isso é o tipo de assunto porque faz que ninguém este- quer resolver. Claro, porque faz este exercício num governo em si mesmo precário, que é o caso deste. Eu tenho que construir uma equipa onde vou ter que convencer pessoas que não estão a viver em Lisboa a irem viver em Lisboa não sei bem quanto tempo, não sei bem em que condições e com um salário provavelmente inferior àquele que estão a ganhar Ó, João noutro Bernardo, sítio. ó, João Bernardo, o Mas eu problema acho é que que, esse- o problema eu é acho que que os esse não é o vossos, foco. o problema Eu é acho que que os esse não é o vossos foco. partidos, tendo responsabilidades há muitos anos neste país, não é? Há 50 anos que são os partidos que têm verdadeira responsabilidade. Não trazem o tema para cima da mesa. E não trazem porquê? Porque perdem eleições com essa discussão. Mas E, ninguém portanto, eu não estou a pôr isso em causa. Esse é o problema, não é? Esse é o problema. Nós não queremos falar daquilo que é pouco sexy em política. E falar disso é na verdade, tremendo. Sim, mas as quem matérias disser, que eram quem um pouco disser a sexy- verdade perde eleições. não As é? matérias que eram um pouco sexy em política, muitas vezes era... Este país foi capaz de fazer grandes reformas e grandes mudanças de coisas pouco sexy quando existia a capacidade de entendimento entre esses dois partidos. Claro. E esse, acho que é justamente um dos problemas e uma das coisas que acabaram. Porque o Serviço Nacional de Saúde não é uma construção de um partido. Claro que não. A educação não Claro é a que construção não. de um partido. A política de defesa não é a construção de um partido. As grandes coisas que aconteceram nos últimos 50 anos em Portugal aconteceram por acordos, uns mais tácitos, outros mais públicos, entre os dois grandes partidos. Por isso é que eu também não gosto do discurso diabolizador dos partidos, porque está para se mostrar... Também não. Está para se mostrar uma Também democracia não. que funciona sem partidos. Não, também não, João Bernardo. Estou a dizer exatamente o contrário. Estou a dizer que, porque acredito que os partidos são essenciais, eles têm a responsabilidade de inverter o que Sim, está a sem acontecer dúvida. enquanto é tempo. Porque haverá Sem um dúvida. momento em que já não temos tempo para isso. Permitem-me- Não é? permitam-me E ainda só- acho que é preciso falar a verdade, que é uma coisa que vai escasseando, e nós acabamos de falar das eleições dos Estados Unidos, e há uma semana estávamos aqui a dizer ganhou-se na guerra da desinformação, não é? Estamos lá muito perto, estamos lá muito perto. E estamos muito perto de ter muita gente desprotegida em Portugal, como tu bem disseste há pouco, ou seja, sem emprego ou com emprego, mas sem salários que lhes permitam ter o mínimo essencial para problema viver com é dignidade, pobre e com sem emprego. habitação, já vamos falar disso à frente também, sem educação, sem saúde, e portanto que vozes é que estas pessoas vão ouvir de hora por diante? E Então, isso é só que é para mim verdadeiramente essa questão preocupante. que falaram de salários, de assessores, enfim, eu acho que esta questão é muito mais abrangente e dará certamente local para uma outra discussão. Apenas relembrar que quem está em exercício de funções públicas está transitoriamente desde o primeiro dia. E, portanto, seja um governante, seja um assessor, está ao dia, não está com perspectiva de fazer disso emprego. Aliás, não é um emprego, é uma missão e é assim que deve ser vista. Não, de todo. Estou só a clarificar porque acho que o centro desta questão, e relembro-me de uma máxima em saúde, é nunca pecar ou seja, sempre por excesso e nunca por defeito. E nesta questão, claramente, não estando em causa a legitimidade política do Primeiro-Ministro, porque obviamente ele tem uma tutela chefiada por Ana Paula Martins com a sua equipa, a verdade é que o desgaste
com esta atrapalhada, estará para durar. Meus caros, dizia Miguel Torga, que o Universal é o local sem paredes, e eu sirvo-me desta advertência do poeta para vos convocar para uma questão das urgências em Coimbra, que eu acho que é também ela sintoma, enfim, desta política errática, que me recorde, para aí nos últimos 10 anos, a urgência dos Covões ciclicamente fecha das 8 da noite às 8 da manhã, depois deixa de fechar, depois volta a fechar. Agora, em junho, foi anunciado que passaria, estava aberta já, creio que desde o início da Covid, porque na fase da Covid foi durante algum tempo, como sabem, a única urgência para atender os doentes da pandemia, e depois ficou a funcionar, já há uns anos esta parte, 24 horas por dia, repito, a urgência dos Covões, e agora, a partir de 1 de julho, tem estado a funcionar das 8 da manhã às 8 da noite. Agora, julgo saber que a administração do CHUC tencionava fechar a urgência, eu não discuto, não tenho alvará para avaliar se é uma boa ou má medida. Registro apenas penso que o que eu referi em relação ao passado, que demonstra, quer da parte do PS, quer da parte do PSD, políticas erráticas em relação a este aspecto, mas dizia eu, julgo saber que terão tencionado fechar a urgência dos Covões. Vai, ao que parece, haver uma chamada urgência básica, portanto, sem especialidades, a partir de não se sabe bem de quando, porque para o funcionamento dessa urgência básica, creio que é necessário fazer obras por causa de acomodar outros serviços. E julgo saber também que a senhora Ministra terá dito ao Conselho de Administração do CHUC que se quisesse fechar a urgência, enfim, que não teria o respaldo dela para as consequências eventualmente nefastas que viessem associadas a essa decisão. Filomena, o que é que te parece isto tudo? Na verdade, tal como tu, não tenho nenhuma competência que me faça avaliar com um mínimo de seriedade se é possível ou não é possível, desejável ou não é desejável, do ponto de vista da qualidade dos cuidados de saúde, claro está, que daí resultassem, um fecho definitivo ou, pelo contrário, uma manutenção definitiva daquela urgência. Não tenho todo, não sei se isso é possível, sei que com toda a certeza implicará uma quantidade de serviços laterais, não é? Radiologia, suponho eu, de realização de outros meios complementares, etc., que não tenho a certeza que sejam viáveis. Eu tenho certeza de uma coisa, é que as fusões de hospitais que aconteceram há uns anos esta parte, o único caso em que houve uma absoluta subalternização foi do Hospital dos Covões, porque em Lisboa e Porto as unidades que foram fundidas, cada uma manteve, digamos assim, a sua capacidade de funcionamento. Sim, foi a questão que se colocou, não é? Nós temos um hospital geral e a questão que se colocou a determinada altura, e que acho que é pertinente, não sei responder-lhe, mas a questão de per si acho que é pertinente, e que quem sabe terá que avaliar devidamente, é se não precisávamos ter um hospital de um outro âmbito, não é? Concelhio, local, o que fosse, distrital, o que fosse. E, portanto, na verdade, o Hospital dos Covões poderia desempenhar esse papel. Não sei se é viável, não sei exatamente qual é o estado dos Covões agora. Terá havido um enorme desinvestimento, portanto, os Covões que temos neste momento também não é os Covões que tínhamos lá atrás, não é? Portanto, será preciso olhar para as circunstâncias existentes e perceber o que é devido. Há uma coisa que percebo que o CHUC está muito pressionado, isso percebo, não é? Qual é a solução para essa pressão? Infelizmente, não consigo opinar sobre o assunto, não sei o suficiente para ter... Pedro. João Bernardo, eu insisto em chamar-te João Pedro. É uma mistura de José. Peço desculpa. João. Dos dois nomes. Não sei, eu acho que eu não percebo muito pouca coisa, e dessas muito poucas. Sim, estamos a falar das nossões percepções. A saúde. Mas acho que é representativo de uma coisa, que é a falta de nós conseguirmos manter um planeamento
e de conseguirmos ter políticas públicas com o mínimo de constância. Ou seja, eu acho que em Portugal um dos problemas que nós temos é a incapacidade de esperarmos e de termos avaliações concretas sobre as políticas públicas que implementamos. E este caso da urgência dos covões tem barbas, quer dizer, eu ouço falar disto desde sempre, parece a história da maternidade que nunca mais vê a luz do dia, nunca mais dão à luz a maternidade, mas acho que acima de tudo representa isto, representa uma falta de constância nas políticas públicas, porque elas podem estar erradas, podem estar certas, mas não há alteração estrutural, não há alteração de método, seja onde for, muito menos num tema como este, que exige investimento, que exige preparação, que exige informação às populações, que resista a mudanças anuais, semestrais, não é possível. Foi isso que eu quis significar. Não é possível. Parece E, portanto, por capricho de tomar acho que é medidas. Acho que é sintoma de um problema de constância das políticas públicas que são implementadas e da falta de mecanismos sérios de avaliação desses resultados. Admitindo que haja políticas, que não sejam só medidas avulsas. Sim, não é? estou a admitir haja uma a política bondade por trás das da medidas. decisão e que não seja só por capricho que eu vou do horário de funcionamento de uma urgência. Quer dizer, estou a assumir que... Eu não estou certa que estas medidas caibam numa política devidamente pensada, estruturada, etc. Eu- Não estou certa que não sejam tomadas de forma mais ou menos avulsa. Eu acho que a dúvida é contente. totalmente razoável, mas eu, como jovem que sou, ingênuo, ainda acho que... Não. Queres A crer, não é esperança assim. dos jovens, a esperança dos jovens é uma Agora coisa vou muito boa, acertar não no teu precisamos- nome, João Bernardo. Exato. Queres crer. Quero crer, exatamente, quero crer. Rui, Bem, eu acho que falarmos da questão dos covões sem falarmos da integração no LIS Coimbra e, portanto, num hospital, num LIS que tem como principal timoneiro o CHUC, que são um hospital final de linha e, portanto, recebem todos os casos mais graves, é um SNS de porta aberta, 365 dias por ano, e onde quem sustenta este próprio serviço público são os seus profissionais, muitos deles em burnout, muitos deles com muitas horas extraordinárias, muito além daquilo que seria aceitável em qualquer outro setor e, portanto, com um grande sacrifício pessoal que não afasta que este Serviço Nacional de Saúde se faz efetivamente com as pessoas, com os seus profissionais, para um bem maior, que é o serviço assistencial de todos nós. Dito isto, deixa-me só interromper, que não leves a mal, peço desculpa. não. Mas a Filomena tocou nesse ponto justamente. Sim, sim. Tu dizes, o CHUC tem esta... O CHUC, enfim... Sim, o LIS Coimbra. Não, mas eu aqui, para que não haja dúvidas, os antigos hospitais da Universidade de Coimbra são esse hospital de referência de fim de linha, mas depois também não parece, repito, também não sou conhecedor do assunto, mas não parece que as tais políticas, digamos, acautelem sequer isso. Podemos ir, se me permitires, Permito. quereria dar algumas notas sobre o assunto, embora não sendo especialista, tenho algum conhecimento da área. Nós vivemos hoje, na área da saúde, uma grande carência de recursos que não são só financeiros. É um saco sem fundo. Se pusermos lá 11 mil milhões, ou 12, ou 13, ou 14, eles são consumidos. É muito difícil de conseguir fazer essa gestão financeira e num serviço que nunca fecha e que não nega ninguém, inclusivamente estrangeiros. Isso poderia nos dar aqui para outra discussão, mas acho que temos uma grande responsabilidade por conta dos PALOP e, portanto, acho que devemos receber e tratar todas as pessoas. E a generalidade dos cuidados em saúde. É Não estou a pôr em causa a universalidade, Não, pelo contrário. achar que tem que ser Pelo discutida. contrário. Eu também Acho que deve ser sempre discutida, porque a própria realidade ela é mutável e, portanto, não estou a querer aqui discutir a universalidade. Acho que a universalidade se deve manter e acho que a devemos precisamente defender, até por recentes acontecimentos, de colocar em causa cidadãos portugueses ou de países com quem temos uma grande dádiva, como os PALOP. Mas convoca-se para o raciocínio voltando a esta final. questão, a questão dos recursos humanos e a questão do Hospital Geral dos Covões, que está integrado no CHUC, é preciso recordar, e eu não tenho essa visão saudosista, enfim, sou mais novo,
mas não tenho essa visão saudosista, mas tenho uma visão um bocadinho romântica daquilo que já foi o Hospital Geral dos Covões. Dizer o seguinte, o atendimento e o tratamento dado no Hospital dos Covões é de facto de excelência, tem muito bons indicadores e a urgência básica funciona até às 20 horas da noite. Enfim, numa cidade... Não é básica, ela agora é uma urgência normal. Básica vai ser, e básica, segundo me explicaram, terá de ir... é uma urgência sem especialidades, ou seja, vai ser uma retaguarda dos centros de saúde. Terá de ir ver, obviamente, melhor as fontes, mas o que é necessário aqui falar em nível de políticas de saúde é a necessidade do investimento, não só nos cuidados de ambulatório, como também no atendimento básico. Não só feito nos cuidados de saúde hospitalares, mas previamente nos cuidados de saúde primários. Esse sim é o grande baluarte que nós temos, o grande desafio que temos pela frente é dotar as USFs de mais e melhores recursos, nomeadamente meios complementares de diagnóstico, não só de horários também, porque enfim, a saúde ou a doença não marca a hora, como outros. E portanto há uma necessidade permanente de reajustar as necessidades neste setor e a questão do Hospital dos Covões. Com uma realidade de ter 2 hospitais centrais em Coimbra, eu gostaria muito de dizer que era possível. Creio que com a atual situação ele não é possível. Portanto, temos de dotar, sim, o Hospital dos Covões dos meios necessários para aquilo que é a sua função primordial, de complementaridade também e de desobstrução daquilo que hoje temos assistido no centro hospitalar universitário de Coimbra. Muito bem, não me parece que o caminho seja uma administração a querer acabar com a urgência, ponto, e uma ministra a dizer que acabem e depois eu vão ver... desconheço se quer acabar ou não. Eu acho é que há uma necessidade de reorganização dos serviços, em parte pela construção de novos serviços no Polo Chuc, e, portanto, haverá certamente uma necessidade de adequar aquilo que são as necessidades em cada um desses locais referidos. Obrigado. Vamos virar de página. João Bernardo, já é a segunda vez que eu não falho o teu nome. Aqui sim tenho de fazer uma brevíssima entrada, um brevíssimo preâmbulo sobre a questão do alojamento local. Eu fiz um levantamento com base em documentos oficiais há perto de um ano e concluí que cerca de uma quarta parte das 570 unidades de alojamento local que havia em Coimbra, em dezembro de 2023, perto de uma quarta parte, digo eu, tinham entrado em funcionamento no ano passado. Ou seja, em 2023 abriram cerca de 130 unidades e em 2019, antes da pandemia, 70. Como sabem, um pouco por toda a Europa, há políticas, nomeadamente de limites temporais apertados, em Londres, Paris e Amsterdão. Em Barcelona, a atividade vai cessar num horizonte de 4 anos, com o objetivo de fazer regressar as casas ao mercado de habitação. E em Lisboa foi feito um abaixo-assinado, que creio que mobilizou à volta de 10 mil pessoas a pedir a realização de um referendo, se é possível ou não, isso é outra questão, a pedir a realização de um referendo com o objetivo de proibir o alojamento local em imóveis destinados à habitação. João Bernardo. Terceira, Rui, parabéns. Tu que conheces bem a Baixa e que és um jovem, porque aqui entra a problemática do alojamento estudantil, etc. Com que olhos é que vês esta realidade? Olha, lamento que Coimbra só seja referenciado ao lado de Amsterdão, de Barcelona, etc., quando o verbo é proibir. Portanto, é em si mesmo uma coisa que ainda por cima, portanto, Coimbra... Tu achas que se deve dar asas ao alojamento local? Deixa-me agora sustentar isto melhor. O alojamento local, em Lisboa e no Porto, teve um papel fundamental na reabilitação dos centros históricos. E eu gostava que tivesse em Coimbra, honestamente. Gostava que houvesse mais. Mas há bastante. Não há suficiente. E explico porquê. Certo? Porque há um tipo de prédios de habitação que não tem viabilidade económica enquanto habitação permanente, particularmente nos centros históricos, em virtude das condições em que foram construídas e do planeamento urbanístico, cuja única capacidade de serem reabilitados com uma perspectiva económica, ou com uma perspectiva económica saudável, vamos pôr assim, é precisamente o alojamento local. Porque não tem dimensão para uma atividade turística diferente
de alojamento local e não têm condições para serem uma habitação permanente. E, portanto, digo-te, no caso de Coimbra, só me aborrece que não existam mais, em particular na Baixa, nas ruas do interior da Baixa, mais até do que na Ferreira Borges, etc. Nas ruas do interior da Baixa, só tenho pena que não exista mais. E eu passo lá todos os dias, trabalho lá ao lado, e a única coisa que eu tenho a dizer sobre o alojamento local e sobre a existência do alojamento local, no caso de Coimbra, para Amsterdão, eles resolver-se-ão da maneira que entenderem. No caso de Coimbra, só tenho pena que não exista mais, porque é saudável para a reabilitação dos centros históricos, é saudável para a criação de atividade turística e em muitos casos é a única maneira de reabilitarmos de forma economicamente sustentável parte do património. Mas permite-me que faça de advogado do diabo, que é o meu papel aqui, não esperava outra coisa. Muito obrigado, João Bernardo. Há uma reportagem no Expresso desta semana, justamente, que diz que em Lisboa, digamos, nos sítios onde, ao que parece, a abundância de alojamento local é aquela que tu desejas para Coimbra, que, por exemplo, que se fala tudo menos português. Mas eu não reparo, eu não acho, eu não estou contra a medida de regular e de restringir o alojamento local quando chega a essa altura. Ou seja, também não espero que Coimbra seja um Portugal dos pequenitos e um parque de diversões. Agora, acho que estamos muito longe daí e, portanto, o que devíamos estar a fazer era a facilitar a criação de novo alojamento local e a forçá-lo nas zonas onde a cidade precisa de reabilitação. E, portanto, quando for a altura de nós regularmos o alojamento local e restringirmos o alojamento local, quando chegarmos a essa fase, estarei aqui provavelmente a defender o oposto. Defender outro ponto de vista. Muito obrigado. Hoje, acho que não estamos nem aí e acho que não devemos dar passos maiores do que a perna e estar a pensar em proibir, quando o nosso problema é que existem a menos e que existem prédios devolutos, como toda a gente sabe, que não têm Muito obrigado. solução. Rui? Bem, eu, em relação à questão do alojamento local, o que tem, no fundo, soado em vários órgãos de comunicação social e várias pessoas têm pronunciado sobre o assunto, eu acho que é preciso aqui ter noção que não é... enfim, caímos, podemos cair na tentação de um problema, que é esta questão do problema do alojamento local, a meu ver, não pode ser resolvido com a criação de um outro problema. Dito isto, porquê? É preciso, como o João Bernardo disse muito bem, é preciso ter como importante o papel que teve a implementação e o fomento da criação do alojamento local, nomeadamente para a reabilitação urbana nos grandes centros históricos. E, portanto, não me parece que era uma discussão séria com a criação de diversos postos de trabalho, com um investimento avultado de muitas pequenas e médias empresas, porque é disso que se trata, e até com a criação de condições para uma economia circular, onde há vários serviços laterais a este negócio do alojamento local, não me parece sério dizermos que é através da proibição ou do condicionamento que se resolverá este problema. Por seu turno, é essencial aqui, sim, ao passo que temos também noutros setores, como a questão do transporte de passageiros, como tivemos recentemente com a questão do Uber e dos táxis, acho que aqui o essencial é haver uma regulamentação. Uma regulamentação que é necessário fazer de forma séria, mas também não gorando nem as expectativas das pessoas que investiram, mas também não esquecendo aquilo que é o foco. O foco são os cidadãos, são os turistas, são as pessoas que querem ficar alojadas num determinado local. A questão que hoje acho que é tão mais premente no alojamento local passa em grande parte pela carência de habitação a custos acessíveis no miolo urbano de grande parte das cidades do litoral do nosso país. Eu não falo do estrangeiro, enfim, temos aqui obviamente a questão de Barcelona, de Amsterdão, de Paris. Acho que devemos aprender com bons exemplos, e certamente os haverá. Nesta questão, em Coimbra especificamente, eu acho que nós não podemos diabolizar a questão do alojamento local. Ele obviamente carece de uma maior regulação, como tenho vindo a dizer, mas é necessário aqui encontrar um ponto de equilíbrio e, se calhar, antes de falarmos, conhecer um bocadinho melhor a questão da realidade do alojamento local. Por fim, só para terminar, dizer que esta questão da regulamentação ou da regulação terá seriamente de passar, em minha opinião, um bocado como aquela questão que nós tivemos dos vistos gold.
Permitir ou proibir? Eu acho que tem que haver um meio termo. Os vistos gold serviram numa determinada seção para um investimento, enfim, que eu posso admitir relevante. Mas admitir ou limitar esse acesso, quer ao alojamento local, quer aos vistos gold, a determinadas áreas do território, como aqui o João também aludiu, acho que esse aí será certamente o caminho, resolvendo também a questão do alojamento estudantil com uma cidade como Coimbra, e a questão da habitação a custos acessíveis, que obviamente que em Coimbra não é com promessas de planos Marshall e depois não termos, no fundo, este desenvolvimento ou esta consequência com uma ação clara na área do fomento da habitação a custos acessíveis, para que as pessoas possam ter qualidade de vida, viver e trabalhar e visitar cidades com qualidade, sem prejudicar o dia-a-dia e a saúde de quem lá nelas habita. Obrigado. Filomena. Bom, eu sou seguramente menos liberal que os meus companheiros, não é? Socialistas e sociais-democratas. Eu também sou. Acho que fui sempre menos, Isto tem vantagens e desvantagens como tudo, não é? Portanto, eu ou li de forma um pouco diferente, e admito que eventualmente menos correta este decreto-lei, esta alteração, ou então eu acho que este decreto-lei traz precisamente essa distinção, não é? O que este decreto-lei vem dizer é que passa a caber aos municípios a definição das chamadas áreas de contenção, não é? E das áreas de crescimento sustentável. Portanto, isso parece muito bom, porque, quer dizer, se tivermos governantes locais razoavelmente competentes, ninguém melhor do que eles perceberá quais são estas áreas de contenção e quais são as áreas que, precisamente para evitar a sobrecarga que essas áreas de contenção já denotem, sejam áreas que exijam monitorização e supervisão. Portanto, parece-me francamente um bom modelo. O decreto-lei, o regime sobre o alojamento local, da regulamentação do alojamento local, tem 10 anos, não é? E nestes 10 anos houve uma série de alterações, esta será, julgo eu, a 6ª, penso que estamos na 7ª versão, e curiosamente o decreto-lei que vem proceder a estas alterações traz também alterações na lei que cria medidas de proteção à habitação, que é uma coisa curiosa, não é? Designadamente medidas para reforço da habitação acessível, por exemplo, e outras. E, portanto, isso é uma coisa interessante. Há bocadinho estávamos a falar de concertação de políticas e eu acho que nesta matéria temos, na verdade, que ter alguma concertação de políticas. Depois não concordo tanto com o João Bernardo, quando o argumento do João Bernardo parece-me um argumento parcialmente bom, ou pelo menos que eu atendo como bondoso, quando diz isto ajudou à recuperação do património imobiliário. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu gostaria que essa recuperação fosse feita também, lá está, para a criação de habitação acessível, para a criação de habitação estudantil, para a criação de habitação onde os mais novos possam fazer crescer, onde possam nascer os seus filhos e fazer crescer os seus filhos, e para criar comunidade, não é? Que é uma coisa que eu acho... onde não é economicamente viável construir-se habitação e fazer-se habitação. Por isso é que nós precisamos de políticas públicas que baixem o preço dessa habitação e que Sim, mas alguém permitam tem que que seja... pagar. Nós todos. Pois. Se nós queremos centros históricos vividos e se queremos comunidade, Pois. temos que ajudar todos. É para isso que os nossos impostos servem, para criar medidas que façam com que a nossa Baixa possam ter um dia os teus filhos, os filhos do Rui, porventura os meus netos, e que, portanto, voltemos a ter comunidade e voltemos a ter pessoas que nascem ali, que crescem ali, que gostam do nosso património e das nossas zonas históricas. E, portanto, eu gostaria que estas medidas, à semelhança do que falámos na saúde, efetivamente integrassem uma política. Tenho esta esperança, porque este decreto-lei é o mesmo, como vos disse, que altera as duas, que vem trazer medidas nas duas áreas, porque acho que tem que ser integrado. Não podemos falar de alojamento local sem falar de políticas de habitação. Não podemos falar de políticas de habitação nos centros históricos sem falar de mobilidade e de planeamento urbanístico. E, portanto, é essa a minha esperança. A minha esperança é que sirva um pouco para isso. Eu lembro que este referendo, por exemplo, não se refere a todo o município de Lisboa. Refere-se a 3 ou 4 freguesias que de per si têm uma porcentagem elevadíssima, 3 quartos de todos os alojamentos de Lisboa, não é? Portanto, falamos de facto de áreas com uma visível sobrecarga de alojamento local e, portanto, as tais áreas de contenção, não é? Deixa-me só ser claro na minha posição. Com certeza. A minha posição era sobre o caso concreto de Coimbra, precisamente seguindo esse princípio da subsidiariedade que eu acho que está correto.
corretíssimo. Então estamos totalmente de acordo. Portanto, ou seja, eu acho que em Lisboa e no Porto houve um excesso, é preciso regular-se esse excesso e não podemos construir... Mas a Filomena disse uma coisa que eu sou muito sensível e que eu nunca vi nenhum poder político tratar, que é ter uma política de verdadeiro incentivo à recuperação. Ou seja, não há verdadeiros incentivos à recuperação do património nos centros históricos das cidades, Coimbra, por maioria de razão, e há um grande entusiasmo em construir, às vezes até fora do perímetro dos planos diretores municipais, que foram concebidos justamente para impedir Mas isso. deixa-me aí dizer duas coisas. Nunca percebi porque é que não há de haver políticas que sejam políticas efetivas de Muito fomento da sinteticamente, reconstrução. não existe nenhuma solução para a habitação que não passe por mais oferta mais rápida, Mas o que eu mais estou a dizer construção traz mais oferta. E construção mais rápida e mais barata. E essa construção, com mais oferta, mais rápida e mais barata, por razões óbvias, não é possível fazê-la nos centros históricos. Mas é aí que discordamos, João Bernardo. Isto é, não tem que ser necessariamente mais barata. O resultado para o comprador é que tem que ser um resultado acessível. E os nossos impostos têm que servir para isso. Nós queremos uma cidade não é um conjunto de prédios recuperados. É melhor estarem recuperados do que estarem devolutos. Mas isso não é uma cidade. Estamos de acordo. Uma cidade exige uma comunidade que, na maior parte desses centros absolutamente sobrecarregados de alojamento local, deixou de existir. Estamos de acordo na lista de desejos. O meu ponto é que, e mesmo esta pressão da redução de preços, só é possível se nós também deixarmos de diabolizar a construção e muita construção. Portugal construiu pouquíssimo nos últimos 15 anos. Aliás, se nós virmos, uma das grandes consequências da crise de 2011, 2012, 2013, foi que nós destruímos a capacidade instalada das nossas construtoras. Toda a gente vê isto. Sim. Certo? Sim. Exatamente. E, portanto, hoje, um dos nossos problemas é nós não temos construtoras, não temos mão de obra, não temos capacidade instalada para construir. Bem, mas, João, se calhar, Para concluir, pegando aqui nesta questão da sétima alteração, se calhar nestes 10 anos... Eu julgo que é a sexta. Julgo que é a sétima versão, sim, sexta a sétima alteração. versão, sexta alteração. Julgo eu. Exatamente, não, estás correta. No fundo, ao fim de 10 anos, dá para fazer um balanço e dá também para perceber o que é necessário melhorar. Apenas dizer que, desde a questão do subprime, entre 2008 e 2011, nós não tivemos uma resposta rápida e efetiva no que diz respeito à habitação. Tivemos recentemente o programa Mais Habitação, que também tem algumas fragilidades, é óbvio, mas que permite, enfim, tem outros instrumentos. Lembra a questão das ARUs com a questão do IVA a 6%, que é um incentivo. Lembra a questão de habitação a custos controlados e rendas acessíveis, que se calhar passará por aí a regeneração dos centros históricos, a par de outras medidas, como a de alojamento local, que, enfim, em equilíbrio com todas as outras, poderá ser uma realidade saudável e não com esta questão de pressão. Porque senão, reparem, se nós Para concluir, liberalizarmos muito mais, parece-me a mim, nós continuaremos a ter este fenómeno de aumento de preços vertiginoso do imobiliário. E, portanto, quem é que fica, mais uma vez, desprotegido? Quem é que fica? Os mesmos. Porque se eu puder abrir um alojamento local em qualquer sítio, uma vez que ele é mais rentável, com grande probabilidade, com grande probabilidade, não, eu digo nos centros históricos, precisamente, o que eu vou fazer é abrir alojamento local e não, se calhar, reconstruir e arrendar ou vender. E, portanto, são sempre os mesmos os desprotegidos. A habitação cara vende-se na planta, continua a vender-se na planta. Portanto, o fenómeno é este. Sim, a classe média necessita. E é este fenómeno, necessita de habitação. É este que estou a dizer. É este fenómeno que tem que ser evitado. E a resolução do problema da habitação, que é um dos principais problemas da minha geração, não se vai fazer com recursos aos centros históricos. Vai-se fazer a voltar a construir. Vai-se fazer a voltar a construir em quantidade, em massa, como se fez nos anos 80 e nos anos 90. João Bernardo, só uma questão. Eu estou de acordo contigo. Isto é, não é só a recuperação dos centros históricos. Mesmo que investamos o dinheiro público
e consigamos habitação a preços acessíveis para a vossa geração, que vai resolver o problema, sem dúvida nenhuma. Temos que ter mais habitação, temos que construir mais, não tenho nenhuma dúvida. Nós não estamos só a tratar disso, nós estamos aqui a tratar também da comunidade dos nossos centros históricos, do que é a cidade, da nossa visão de uma cidade, não é? E, portanto, eu acho que não podemos fazer uma coisa e não fazer a outra. Acho que precisamos de fazer as duas. Os nossos jovens não podem ir todos para a periferia. Os centros da cidade não podem ser ou centros de alojamento local e pouco mais, e depois as zonas mais nobres das pessoas mais velhas, que já acumularam ali algum pecúlio, que já lhes consegue, que já lhes permite comprar ali, e depois os nossos jovens estarem todos na periferia. Isto não é uma cidade, uma cidade é outra coisa. Porque uma cidade é uma cidade vivida por todos da mesma maneira. E, portanto, os jovens não podem estar impedidos de viver no centro das cidades. Mas porquê é que a minha primeira habitação não deve ser uma habitação na periferia e eu tenho que poder viver não na deve cidade? A minha pergunta é, não tem que ser obrigatório. Se tu preferires viver na Baixa, e nós precisamos de jovens a viver na Baixa, tem que ser possível, não é? É uma questão de valor. Portanto, porquê é que a minha primeira habitação... É essa a questão. Não pode ser uma habitação na periferia. João Bernardo, é precisamente essa a questão. Porventura não me fiz entender bem. É precisamente essa a questão que eu defendo. Isto é, tu podes escolher viver na periferia. Ótimo. Com certeza João que sim. Bernardo, eu acho que quem nos ouve já percebeu exatamente o ponto de vista de cada um. Estamos no limite do tempo. Alguma sugestão cultural, Rui Claro? Eu hoje trago uma sugestão cultural e de alguém de Coimbra. Acho que é importante também. Temos falado na primeira sessão, falámos muito da área internacional, e eu acho que é importante nós valorizarmos o que temos, e portanto trago-vos uma sugestão de Bruno Paixão, Os 30 Nomes de Deus, e que vai um bocado ao encontro daquilo que nós temos aqui a falar. É um romance desconcertante, inspirador, mas que acima de tudo procura criar pontes onde tantas vezes só existem muralhas ou só existem constrangimentos. Acho que é relevante, não tem nada a ver com o tema do alojamento local. Não, mas acho que é importante, acho que nós devemos construir pontes, é de construir pontes e de acrescentarmos valor, que muitas das vezes fazemos coisas bonitas e que o mundo progride e nós... Pula e avança. Exatamente. Obrigado, Rui. João Bernardo, pela quinta vez eu acertei no teu nome. E isso merece uma sugestão cultural. Merece uma sugestão cultural. Então, olha, como começámos pelo tema das eleições dos Estados Unidos, eu trago um clássico. Não é da autoria do Trump, pois não? Não. Do início do século XIX, do Tocqueville, sobre a democracia na América, que recomendo e que nos fala sobre aquilo que fazia, e eu acho que ainda faz, o sistema político americano único e particularmente eficaz, e que alguns princípios como o da subsidiariedade que falávamos há pouco, das instituições intermédias, não sejam esquecidos e que possamos voltar a reler isto. Muito obrigado. E que daqui a 4 anos não tenha sido destruída. Eu acredito na pertinência da tua sugestão, porque eu que não me compete trazer aqui nenhuma sugestão. Recordo-vos que há um ensaiozinho do Stuart Mill intitulado Da Liberdade de Expressão, bastante mais magro do que... Sim. Atualíssimo. Tem 150 anos e a gente lê aquilo... Tem mais. E para alguns... Tem 150 anos. E para alguns aprendizes de feiticeiro que andam aí, aquilo é uma bíblia. Filomena. Olha, há uma rubrica da coletiva, Declaração de Interesses, sou uma das fundadoras da coletiva, mas há uma rubrica da coletiva de que eu gosto muito, que é o Ideias Fixes para Copiar. E nesse âmbito das ideias fixes para copiar, eu vou deixar aqui uma sugestão que não é de Coimbra, que é de Leiria, a Livraria Arquivo. E, portanto, a minha sugestão é que todos façam, quando forem a Leiria, uma visita à Livraria Arquivo na rua ou avenida Combatentes da Grande Guerra, não sei se é rua, se é avenida, sim, que é muito mais do que uma livraria. É um espaço de convívio, de fruição cultural, com cafetaria, com um amplo espólio também no que diz respeito a livros. Portanto, não deixa de ser uma livraria, mas é uma fortíssima agenda cultural. Sugeres tu, Filomena, se não se importarem, importem isso para Coimbra, não é? Exatamente. Muito obrigado a todos. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada.